Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então para mais um vídeo, este sobre Matemática A, 11º ano, no tema do produto escalar, um exercício que roubei, entre aspas, da ficha do meu amigo professor José Carlos, e é um item bem interessante este, que trabalha aqui a ideia do produto escalar. O problema é o seguinte: na figura está representada então uma coroa circular, que é esta zona aqui a cinzento, sombreada, e sabemos que a coroa circular está centrada no ponto A. Os triângulos ABC e ADE, que são estes triângulos ABC, este aqui pequenino, e ADE, são retângulos e isósceles, certo? Quer dizer, poderemos então aplicar assim aqui, por exemplo, o teorema de Pitágoras, caso seja necessário. E sabemos ainda que o comprimento da AC é assim, podemos pensar nele como o raio desta circunferência mais pequena, é igual a raiz de 2, e sabemos ainda que o comprimento da ATD é igual a 4. Temos ainda o valor da área da região sombreada, que é igual a 5π sobre 2. Qual é então, nestas condições, o valor do produto escalar entre os vetores AG e SE? Seria uma questão de escolha múltipla. Bem, para trabalharmos esta questão, e se o pretendido é exatamente o produto escalar, eu vou já aqui trabalhar a fórmula do produto escalar. E o produto escalar entre dois vetores é simplesmente igual à norma do primeiro vetor, sendo que a norma é exatamente o comprimento desse vetor, vezes a norma, ou seja, o comprimento do segundo vetor, será EC, vezes então o cosseno do ângulo formado entre os dois vetores, quer dizer, entre o vetor AG, o ângulo, né, entre o vetor AG e o vetor EC. Bem, eu para calcular o produto escalar vou então ter de determinar as normas dos vetores e depois também o ângulo. Há de me dar assim jeito fazer aqui aparecer na figura os dois vetores para pensar como é que poderei resolver este problema. Tenho então assim o vetor AG, que é este, que está assim aqui, que eu vou destacar assim a vermelho, o vetor AG, e depois temos o vetor EC, que é este vetor assim aqui. Bem, por exemplo, eu para encontrar o ângulo entre os dois vetores terão de ser coincidentes na mesma origem. Quer dizer, para pensar no ângulo, terei que colar, entre aspas, as duas origens dos vetores. Como é que eu posso fazer isto? Estou aqui a pensar numa ideia, pegar assim neste vetor SE e fazê-lo descer aqui pela hipotenusa do triângulo, e há de dar assim esta continuação, assim aqui, né? Este vetor EC também poderia projetá-lo assim para aqui, desde que mantenha a mesma direção e o sentido, não há problema nenhum, ele estaria assim, tal que o ângulo que eu vou ter de procurar será este ângulo assim aqui, que eu, para efeitos de não demorar muito tempo a escrever, designarei então este ângulo como alfa. Okay? Este será então o meu ângulo alfa. E como é que eu poderei obter este ângulo alfa? Eu vou pensar neste ângulo, aquele ângulo ali, assim ali, aquele ângulo ali, quer dizer, aquele ângulo há de ser a amplitude dos setores, que depois eu vou trabalhar a área da região sombreada, e então vou designar aquele ângulo, será a amplitude aqui dos setores circulares, vou designar então como θ. Sendo que aquele meu alfa, que é o que eu preciso, depois direi que alfa não é nada mais do que 180. Reparem que temos assim aqui um ângulo raso, né? 180, menos aquele θ que será a amplitude do meu setor. Bem, já tenho criado assim aqui uma ideia, mais ou menos, né? Para encontrar o valor daquele ângulo entre os vetores. Esse ângulo é de trabalhar então aqui com este valor que me dão da área da região sombreada, porque eu vou determinar θ em primeiro lugar, e θ há de ser a amplitude dos setores circulares. Mas em primeiro lugar vou-me preocupar em trabalhar aqui as normas dos vetores, ou seja, determinar os seus comprimentos. O comprimento da AG há de ser igual ao comprimento da AC, né? Visto são raios, são ambos raios da circunferência mais pequena. Então eu poderei dizer que a norma de AG,
né? A norma da AG, e visto o comprimento da AG ser igual ao comprimento da AC e eu ter o comprimento da AC, então a sua norma há de ser simplesmente a raiz de 2. Relativamente à outra norma que eu preciso, que é a norma do vetor SC, que é este aqui, eu vou trabalhar assim aqui uma ideia. Eu vou apenas apagar assim aqui um pouco, de modo a que este cálculo fique assim um pouco mais limpo, o que eu vou fazer, e vou mudar assim aqui a cor, ou por exemplo colocar amarelo. O que eu tenho de terminar é este comprimento, né? Que é a norma do vetor SC. Como é que eu posso pensar nele? Eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer que o comprimento de SC é simplesmente igual ao comprimento de E até A, né? Assim ao comprimento de E até A, e ao comprimento de E até A eu vou subtrair assim o comprimento da A até C, ou seja, AC, sabendo então que AC é raiz 2. Quer dizer, eu para determinar o comprimento de EC, eu vou ter que me preocupar em determinar esta medida de E até A, que será a hipotenusa, há de ser a hipotenusa deste triângulo retângulo, ok? Quer dizer, do triângulo ADE, e sei ainda que esse triângulo, além de ser retângulo, é isósceles, e sei que este cateto é igual a 4, obviamente se é isósceles, aquele cateto, o outro, também há de ser igual a 4. Nós, quando estamos perante triângulos isósceles, aquele lado é A, eu já vou dizer aqui o seguinte e depois vou-vos explicar. Quer dizer, a hipotenusa será já 4 raiz de 2. Eu vou fazer aqui esta demonstração para este cálculo rápido. Estamos numa escolha múltipla, não é necessário, né, termos assim grandes estruturas a nível de cálculo, desde que saibamos o que estamos a fazer. E reparem que se vocês tiverem um triângulo retângulo isósceles, por exemplo, eu chamava aqui X e chamava aqui X, e vou chamar assim aqui a hipotenusa, quer dizer, por exemplo, H. Se eu trabalhasse o teorema de Pitágoras, eu teria então que a hipotenusa ao quadrado seria igual a x quadrado mais x quadrado, triângulo é isósceles, né? Os lados são iguais, então poderia dizer que a hipotenusa ao quadrado seria igual, visto serem iguais, posso então adicioná-los, teria 2 vezes x ao quadrado, e depois se aplicar a raiz, né? Vou ter a raiz de x quadrado, que ao separar pelo produto, a raiz de x quadrado é x, e vou ficar com x raiz de 2. O que é que eu estou a tirar aqui, a concluir? Quer dizer, num triângulo isósceles, o comprimento da hipotenusa é sempre igual à medida dos catetos vezes a raiz de 2, ok? Daí dizer, neste caso, imediatamente, sem precisar de justificação, porque estou numa escolha múltipla, e visto que os catetos têm comprimento igual a 4, a hipotenusa é A, é imediatamente o valor do cateto multiplicado pela raiz de 2. Eu vou apenas apagar aqui isto. Então, sabendo que A é igual a 4 raiz de 2, eu vou já determinar o comprimento de E até C, que será simplesmente igual ao comprimento de A, que é 4 raiz de 2, menos o comprimento da AC, que era a minha ideia inicial, que é raiz de 2. Sendo assim, eu poderei dizer que C há de ser igual a 3 raiz de 2. E nesta ideia encontrei então a norma, porque a norma do vetor é o seu comprimento, né? E se temos o vetor SC, a sua norma há de ser o comprimento desse segmento. E então a norma do vetor SC há de ser simplesmente igual a 3 raiz de 2, certo? Agora, para completar o exercício, apenas falta determinar então o ângulo alfa. E vou então bater na ideia que vos transmiti, né? Aqui o alfa é simplesmente igual a 180 menos θ, não esquecer que o meu θ é esta amplitude destes setores circulares. Para terminar o θ, eu vou então trabalhar aqui a ideia da região sombreada, e reparem lá que a região sombreada, eu posso pensar nela, eu vou só apagar aqui esta zona, eu posso pensar nesta região sombreada como a diferença entre dois setores circulares. Quer dizer, este setor circular aqui criado, porque se imaginasse aqui um círculo, né, o círculo maior, a este setor circular, eu depois vou subtrair o setor circular, quer dizer, criado por este círculo mais pequeno. E então é mesmo isso que eu vou fazer. Mas agora, eu preciso da fórmula da área de um setor circular. Eu não tenho estas coisas decoradas. É fácil perceber qual é. Qual é a fórmula da área de um setor circular se estivermos a trabalhar a ideia em radianos?
Eu sei que 2π que são 360 graus, ou seja, se estivéssemos a falar do círculo todo, há de equivaler à área do círculo, que é πr ao quadrado. Então, se tiver um setor circular de amplitude θ, há de me equivaler aqui à área do setor circular, que estou a designar como x. Quer dizer, então, que a área do setor circular, aplicando aqui a regra de 3 simples, há de ser igual a θ, πr ao quadrado, a dividir então por 2π. Posso então cortar os π's e tenho que a área de um setor circular é simplesmente igual a θ vezes o raio ao quadrado sobre 2. Né? Então tenho aqui a fórmula para a área de um setor circular. Eu agora vou então bater aqui nessas ideias, né? De que esta área da região sombreada resulta da diferença entre aqueles dois setores circulares. O setor maior menos o setor mais pequeno. E não esquecer que a amplitude desse setor é exatamente o meu θ que eu preciso para determinar alfa, para conseguir calcular o seu cosseno. Ok. Precisa então simplesmente dos dois raios. O raio da circunferência maior é exatamente o valor da ATE, e o valor de ATE seria 4 raiz de 2, saiu então aqui da hipotenusa deste triângulo retângulo isósceles, que eu já apaguei, mas depois serviu para fazer aquele cálculo, e o raio da circunferência mais pequena é simplesmente igual a raiz de 2, porque é a medida de AC. Então vou trabalhar esta ideia da diferença da área dos setores circulares é igual a 5π sobre 2. Então terei que 5π sobre 2 será então igual à área do setor maior, e a área do setor maior, vou apelar aqui à sua fórmula, será igual a θ vezes o raio da circunferência maior ao quadrado sobre 2, menos a área do setor mais pequeno, que levará obviamente com a mesma fórmula, com a única diferença é que o raio será o raio da circunferência mais pequena. Terei então θ vezes r da circunferência mais pequena ao quadrado sobre 2. A nível de simplificação, eu aqui no segundo membro, e visto que este θ sobre 2 aparece repetido nos dois termos, eu vou então colocar θ sobre 2 em evidência, ficando 5π sobre 2 igual a θ sobre 2, abrir parênteses, e vou então obter o raio da circunferência grande ao quadrado menos o raio da circunferência pequena ao quadrado. Substituindo então os valores dos raios, nós vamos obter que 5π sobre 2 será igual a θ sobre 2, e reparem que estes dois até os posso cancelar, já estou aqui perante um produto, e vou já cancelá-los a nível de cálculo, ficará então mais simpático. Abrir parênteses, o raio da grande era, se não estou em erro, 4 raiz de 2, tudo ao quadrado, ok, vou abrir aqui parênteses retos, menos então o raio da circunferência mais pequena, que é simplesmente raiz de 2 ao quadrado. Efetuando os cálculos, eu vou ter que 5π há de ser igual a θ vezes, reparem que aqui temos o quadrado de um produto, é o quadrado 4, e o quadrado da raiz de 2, 4 ao quadrado dá 16, e a raiz de 2 ao quadrado dá 2, 16 vezes 2 dá 30. E 2 menos raiz de 2 ao quadrado dá 2. Sendo assim, eu vou obter que 5π igual 32 menos 2 dá 30, igual a 30 θ. Isto quer dizer então que θ há de ser, dividindo tudo por 30, né? Dividindo aqui tudo por 30, eu vou ter que θ há de ser 5 trintaavos, o que em fração irredutível 5 a dividir por 5 dá 1, e vou ficar com π, e 30 a dividir por 5 dá 6. Com isto concluí que o θ é simplesmente igual a π sobre 6. Então eu vou apagar agora isto e vou calcular, atenção que o cosseno é de alfa, não é θ, né? E eu 180 vou dizer que é π, né? E então reparem, eu quero aqui, vou já trabalhar o cosseno, né? Se eu quero o cosseno de alfa, vou já aplicar aqui o cosseno
a ambos os membros, né? E ficarei com um cosseno de alfa igual ao cosseno de 180 menos θ, que é π sobre 6. Apenas vou fazer aqui este trabalho. O cosseno de alfa, que é o que eu preciso, é igual ao cosseno de 180, ou π menos θ, como quiserem pensar, visto que estamos em radianos, talvez seja mais simpático eu colocar π. Reparem que eu sei que θ é π sobre 6, então vou já substituir, mas antes vou fazer a redução ao primeiro quadrante, obtendo então o cosseno de alfa. π menos θ, quer dizer, em quadrante é que nós estamos, pensamos no círculo, quer dizer, π menos θ, estou no segundo quadrante, o cosseno é negativo, então este há de ser igual a menos o cosseno de θ, o que ficarei então com o cosseno de alfa igual a menos cosseno, visto θ é π sobre 6. Quanto é que é o cosseno de π sobre 6? É daqueles valores tabulados de referência. O cosseno de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2, então o cosseno de alfa será igual a menos a raiz de 3 sobre 2, sendo que alfa é o ângulo entre os meus vetores. Então agora isto é uma mera questão de cálculo. O produto escalar, vou calculá-lo assim aqui, este produto escalar, será então igual à norma do vetor AG, que está calculada aqui em cima. Norma do vetor AG é a raiz de 2, vezes a norma do vetor SE, que é 3 raiz de 2, vezes então o cosseno de alfa, calculamos-lo aqui, é menos 3 raiz de 2, ou seja, menos 3 raiz de... Não é menos 3 raiz de 2, não é menos raiz de 3 sobre 2. Ok, peço aqui desculpa. Menos 3 menos raiz de 3 sobre 2. Exato. Agora, fazendo assim aqui os cálculos, isto vai dar 3 vezes 2... Exato, aqui 2, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, terei então 3 vezes 2, o 2 até pode cortar com aquele 2, né? Este 2 que vem das raízes, raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 2 ao quadrado, que dá 2, e depois é dividir por aquele 2, posso então cancelar, e depois fica menos, aqui menos 3 raiz de 3, ok, então isto vai dar menos 3 raiz de 3, e sendo assim a opção correta é a opção B. E ficamos então aqui com o problema resolvido. Bem, este problema é já assim de um nível médio-alto, né? Um item assim de grau, não é nada direto, e fica então aqui a minha resolução, mas sem dúvida é um problema muito interessante, acho eu. Fico-me então por aqui, é sempre um prazer enorme poder ajudar, um grande abraço a todos, tchauzinho.